Então vamos falar de toda a reta final de Hoshai, porque a gente tá há muito tempo sem falar dos animes semanais e eu já queria explicar o porquê disso. Então, os semanais floparam e o motivo é que eu fiquei sem tempo. É isso. A gente tinha gravado. A gente parou em novembro, lá no final de novembro. A gente ia gravar numa semana, aí essa semana não deu, não lembro porquê. Aí adiou pra outra, aí na outra não deu. E aí a coisa saiu de controle e eu fiquei muito atarefado com coisas. E eu parei de me importar. Então a gente vai lançar um cast falando de todos os episódios que faltaram de cada anime que a gente falava no semanal, menos de Boku no Hero, que isso aí a gente cortou mesmo, e foda-se. Porque o Sky não quis ver. E como eu tava muito afim de ter menos trabalho, aí eu também parei de ver. Então é isso, é bem simples. Então a gente vai... Então eles floparam, não deu certo os semanais nessa última temporada de 2019. Não vamos mais fazer semanal nunca mais. Mas isso não me impede de comentar algum anime em algum outro formato. Mas não vai ser mais semanal desse jeito estruturado como a gente fazia e como falhou nessa temporada. Mas então, eu só queria dar esse aviso. Então, no início de janeiro, a gente vai estar postando. Já vai estar sendo um deles, mas a gente está postando todos os episódios que nós não falamos de Hoshai, que já é esse aqui, Vinland Saga, Dr. Stone, Konosuke e Beastars. Boku no Hero não, porque a gente começou. Então é isso aí. Agora nesse aqui vamos falar de Hoshai, que a gente parou de falar dos episódios 7. O anime terminou e a gente tá aqui pra falar de toda a segunda metade do anime. A gente não vai episódio por episódio, a gente vai comentar o que é mais interessante. E Hoshai terminou tem pouco tempo, eu queria muito falar dele porque, assim, não tem muita coisa pra falar sobre os episódios em si. Porém, tem coisas para se falar sobre, tipo, o que aconteceu com o anime, que o anime foi cortado pela metade durante a produção. Tá, então, vamos recapitular tudo de Hoshai. Por que a gente pegou ele pra semanal? Porque o primeiro episódio foi bom. Porra, o primeiro episódio foi bom? Não, não foi esse o motivo. Foi ruim, então? Não, foi porque os 4 primeiros, eu acho que a gente falou dos 4 primeiros quando a gente começou. Os 4 primeiros tinham sido interessantes de se comentar. Muito interessantes, muito legais de se comentar. E foram, e a história tava rolando bem. E... pô, bacana, eu topei. Hoshai é muito bom de falar, a gente falou, deu certo. Aí a gente gravou do 1 ao 4, depois 5 e 6. Aí a gente agora tá falando do 7 ao 12. Porque o que aconteceu foi, o anime começou bem, tava tudo indo bem. A gente... a história é sobre o clube de tênis, aqueles garotos. Cada um deles vai ter uma historinha, um drama pessoal. Esse drama pessoal tinha alguma coisa a ver com os pais deles. Então a temática família era algo muito recorrente, porque cada um deles tinha alguma historinha que tinha alguma coisa a ver com família. E cada um deles tinha algum dramazinho que tinha alguma coisa a ver com família. Eu tô me repetindo, mas enfim. O problema é que a gente percebeu com uma coisa. O anime tinha aberto muita coisa e nenhuma delas estava fechando. Então, isso aconteceu a partir do episódio 7, 8, 9, por aí. Que ele tava abrindo um monte de plot novo, os personagens estavam tendo arcos, tava abrindo um monte de coisa e, pô, já tava no episódio 8, 9, eu tô pensando, caraca, como é que eles vão amarrar tudo isso? Eu já tava assim, eu tava duvidando, eu tava estranhando. E acabou que no final as coisas ficaram por isso mesmo, ou ficaram muito mal explicadas. E a explicação é que o comitê de produção cortou. Era para ser um split core, o enredo estava estruturado para ser um split core, a produção estava caminhando bem. Aí quando eles estavam ainda fazendo o episódio 7, tipo, com tudo encaminhado, vai ser um split core, esse vai ser um enredo, pá e pá. Aí o comitê de produção diz: não vai dar pra split core não, vai ser só um core mesmo. Se vira aí. Mas eles não... Deixa eu pegar quem que é o estúdio, quem que é o comitê de produção aqui, um segundo. O comitê de produção vai ser um monte de nome. Eu sei, né, pô? Mas foi isso, mas foi por isso que um monte de enredos que foram abertos foram
Foi por isso um monte de dramas pessoais e arcos dos personagens que foram abertos foram deixados abertos, não foram fechados, não foram concluídos. Porra, é tipo... foi uma decepção pra mim. Assim, eu nunca gostei pra caramba de Hoshai no Sora, mas... era assistível, era interessante, era legalzinho. Tava abrindo... tinha várias temáticas. Sei lá, hoje em dia é estranho, tipo, esse bagulho, tipo, um anime acabar na metade por, tipo, não é como se ele fosse baseado em mangá, não, é anime original, ou seja, não tem final e não vai ter final também. O diretor disse que ele vai dar um jeito de contar o resto da história de alguma maneira, e isso daí vai depender de N fatores. Isso vai depender de muita coisa. E eu não sei. Talvez faça um mangá, que esse anime tem muito cara de ser baseado no mangá. Se eu não soubesse que ele era original, eu teria chutado com muita certeza. É baseado no mangá. Sei lá, foi um negócio... Foi estranho. Mas, tipo, mesmo sem isso, quer dizer que o anime fez algumas escolhas questionáveis, por exemplo. Isso. Aí você vai estar falando dos episódios 7 a 11. Explique melhor. Não, muita coisa não tem a ver com uma com outra. Tipo, por exemplo, a garota Stalker. Você percebeu que todo aquele plot deles irem, como fazer, espionar no time inimigo, sabe? Uma coisa assim, foi idiota. Só serve pra ter uma cena onde ela é bulinada. Eu concordo com isso. Ela foi inútil, mas aí abriu-se um arco dela de que ela queria desenhar. E meio que ficou por isso mesmo. A gente só sabia que ela era a garota que observava eles e desenhava. Mas, tipo, meio que ela poderia ser cortada totalmente do anime e que tudo bem. Isso é uma pena. Tem umas coisas nesse anime que são, tipo, tão específicas, mas tão específicas que, sei lá, que eu sinto que quem escreveu teve isso na própria vida e queria colocar numa obra. Tipo o quê? Fala. Porque o que eu aprendi em história da internet é o seguinte: quando algo é muito específico, aconteceu com alguém. É? Sim, a pessoa não inventa um bagulho que é específico demais aí. Explica aí, dá um exemplo, pô. Calma, tô organizando os pensamentos na minha mente. Não, tá, eu tô curioso pra saber o que foi de tão específico assim que eu não vi nada, mas... Porra, todo o plot da Stalkerzinha, que ela pega, ela fazia desenho pro... Era Twitter? Era Twitter. Se não for, é cópia de Twitter versão anime. Tá, então você aquela coisa, troca de estilo e todo mundo começa a mandar se matar no Twitter. Então você tá Porque, querendo... a princípio, o Twitter serve só pra isso mesmo. Se usa de outro jeito, você tá errado. Você tá querendo dizer que ela é o self-insert de alguém da produção. Eu senti isso. Pode ser, boa teoria. Talvez alguma mulher lá da produção. Enfim, se tem mais uma coisa que eu tenho pra falar sobre ela... Ela não. É que lembra que você tinha me falado lá do negócio do Che Guevara no quarto dela? Tinha um quadro no quarto dela também, com a minha imagem do Che Guevara. Tipo assim, por quê? Isso foi uma das coisas mais aleatórias que existem em animes. Existe 2 imagens do Che Guevara no quarto da menina Stalker, que é inútil no anime, do Hoshai no Sora. Por quê? Não, e na moral, na parte que apareceu só o livro, eu pensei, o nego deve ter pego uma stock image. Também. Sei lá, japonesa não sabe simbologia de nada, deve ter sido usado, tipo, just because. Mas depois, como aquilo não apareceu só uma vez, mas apareceu umas 4, e não só livro, apareceu em outro ângulo, apareceu um quadro, eu comecei a pensar, provavelmente alguém da produção desse anime é comunista. Caraca, quem vai ter um quadro do Che Guevara no quarto, e não é pequeno, era grande, quem vai ter um quadro do Che Guevara no quarto e não vai ser comunista? Cara, você quer que eu... Sabia que o Datena tem? Sim, o Datena tem um quadro do Che Guevara em casa. Eu não tô zoando, pode pesquisar. Tá bom. Chega de falar dela. Sobre os outros personagens, deixa eu ver qual foi o plotzinho de cada um. A Seito Kaicho não teve plot, terminou por aquilo mesmo. O cara que é meio pardo, tinha um plot que o pai dele preferia os irmãos dele. Qual outro tem mais? Aquele tinha irmãzinha, o único plot era que a mãe dele era super protetora com a irmãzinha dele, só isso. Aqueles dois eu acho que não era pra ter plot mesmo, mas enfim. Eu não lembro, é muito personagem. Eu não lembro, eu não lembro nem da cara de cada um deles. Enfim, tinha um gay.
que o final do episódio 8 ficou por aquilo mesmo e foda-se. Sim, foi bizarro, tipo, sei lá, é como, é como se eles tivessem cortado aquilo da realidade, tá ligado? Porque não influencia nada e não é mais referenciado nunca. E, tipo, eu queria dizer que toda aquela cena é muito exagerada, porque, tipo, é o cara que chega no quarto na hora errada, no lugar errado, ele chega a mãe dele na hora, e, tipo, e tem trocentas explicação pra aquilo, mas a mãe dele, tipo, imagina que é a pior de todas, e já começa a ter uma mega reação exagerada, tipo, sei lá, cara, aquela cena era pra rir, porque, tipo, quando ela fica... Vai, continua. Não, por, tipo, esse tipo de situação em que, tipo, a pessoa imagina uma situação muito específica e imagina errado, é coisa de anime de comédia, não de drama, porra. Por, tipo... Ah, concordo. É porque com certeza isso seriam pontos que seriam desenvolvidos no segundo curso. E não deu. Assim, o que a gente pode aprender com o Hoshai no Sora? Que quanto maior a obra, mais pontos ela tem de abrir, e um bom enredo ele tem que fechar os pontos, fechar os arcos que ele abriu. Então por isso que tempo é algo muito... É o recurso... Eu acho que é o recurso mais fundamental de toda a história. É o tempo. É o quanto de tempo a história tem para fechar, para iniciar, desenvolver e concluir as ideias que ela se propôs a trabalhar. O que esse anime não teve foi isso, tempo. E não só isso, ele começa a lançar uns plot twists no final do anime, tipo, aquele cara das cicatrizes e já tinha acabado o plot dele, e o cara com os sardas, a gente descobre que o plot é que, não sei, os pais deles estão super protetores, algo do tipo, não sei. Rapidinho, quando o Sky quer dizer plot, ele quer dizer arco de personagem e... Vai, continua aí. Os únicos plot twists que eles lançaram depois foi que aquele cara que era adotado, aparentemente é irmão do Toma. Oi? Não. Sim? Explica. Tu não conectou uma coisa com a outra, Jay? Por quê? Final por quê? do episódio 11. Aquele cara que é adotado recebe uma ligação da Sim. mãe dele, vê uma pessoa saindo. Não, calma aí. Ele vê a pessoa saindo no final do episódio 12. Que ele vai... Final do episódio 11, penúltimo. É 11? Tá bom. Confio em você. Que a mãe dele tinha ido lá e ele tinha recebido a mensagem e... Sim. Tá. E depois corta pra uma outra cena que era no passado, que é o irmão do Toma e a mãe dele. Tipo, o irmão do Toma fala, tipo... eles são os meus dois irmãozinhos preciosos. E se conecta com o episódio 12, que ela fala que ela finalmente ficou feliz com os sentimentos. Tu conecta com coisa, então provavelmente o plot foi que provavelmente ela teve 2 filhos, só que daí, por causa do irmão dela, ela foi obrigada a ficar com o Toma e dar o outro pra adoção, e por isso que ela odeia o Toma, sabe? Algo desse tipo. Tu não percebeu, Jay? Sério? Tá. Mas aí se fosse ela, então... Isso pode ter passado... É porque meu interesse estava baixo, eu admito. Isso pode ter passado totalmente por mim. Cara, mas talvez não. Assim... Não, Jay, conecta tudo. No episódio 12, isso... Tá, no episódio 12, ele sai lá correndo... quer dizer, o final do 11 e início do 12. Porque a mãe dele tinha falado... eu vim aqui te ver e tal. Essa mãe seria, então, a mesma mãe do Toma, que fala com ele no final do episódio que eu não gosto de você. É isso? Você tá falando que é a mesma mulher? Sim. É que pra mim parece duas coisas tão diferentes. Jay, conecta com frases em episódios anteriores. Aqueles primeiros episódios, que agora ele tá tão parecido com... Ou um dos últimos episódios, que era tipo... Sim, você é minha mãe, mas assim, preferia não ser a escolha do irmão dele. Lembra? Conecta tudo, Jay. Tá bom, vou confiar em você. Beleza. O problema é que agora não tem como saber, né, porra, mas... Ficou implícito, é isso que você quer dizer. E o anime acaba numa cena que não faz o menor sentido. Você já tá indo pro finalzão. Ué, pô, tu tem mais algo pra falar? Eu tenho pra falar do que os últimos 3 episódios são um arco que eles têm que vencer Eles têm que vencer uma partida. E eles deram azar de pegar um time fodão na primeira partida. E Sim. Eles perderam. E o clube vai ser fechado. E é isso aí, foda-se. Não, eles só tinham que ganhar uma partida. E eles ganharam uma partida. Pera lá. Eles não perderam. Por isso que eles precisavam ganhar pelo menos uma partida. Eles ganharam mais de uma, inclusive. Por isso que teve aquele diálogo que o professor falou que todos aqueles jogos depois eram só extra. Meu interesse estava muito baixo. Porra, Jay. Tá bom, mas então... Caraca, mas peraí, eu achei...
Então, peraí, eles tinham que ganhar uma partida, mas eles não tinham que ganhar a match, é isso? Não, mas eles ganharam a match. Eles não ganharam o torneio. Então aquilo... Entendi, tá bom. Eu não tava prestando atenção, eu admito. Tá bom, vou confiar em você. Tá, eu não tenho mais nada pra falar sobre isso, mas eu acho que... Assim, se fosse eu montando um enredo desse anime, eu não teria feito... Eu não sei se isso seria possível, mas eu achei que os 3 últimos episódios, eles se focaram muito no tênis... E em vez de ser 3, poderiam ser 2 focados no tênis. E o último usava-se pra fechar mais alguns personagens. Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu acho que mesmo com a ideia do fudeu, a gente só vai ser um Kur, não vai ter outro, dava-se pra ter feito algumas decisões narrativas melhores na segunda metade. Fora isso, eu acho agora... O que mais falta a gente falar? O finalzão. Indo pro final. O final não faz sentido. Antes do final, eu quero citar que eu senti que o último episódio foi um protesto. Você sentiu isso? Como assim? Eu vi isso. São detalhes tipo a abertura, a opening. Ela termina de uma maneira abrupta, estranha e sinistra. Isso ficou esquisito. Eu acho que isso foi um protesto dos caras. Relaxa, a engine também termina do mesmo jeito. Não, a engine também terminou abruptamente. Assim, rapidinho, veja como a opening termina no episódio 12, quem se importar com esse anime e estiver ouvindo isso aqui. Outra coisa. Não teve engine, mas teve aquele corte abrupto, esquisitíssimo. Não seja um problema, não tô criticando, eu só tô comentando. Tá, aí o finalzão, toda aquela reta final que... O final é bizarro, porque, tipo, começa com o Maki chegando em casa, e aparentemente alguém chegou lá em casa e você tem o show com uma porrada na cara. A gente não entende o que aconteceu. Tem um copo derramado, o show tá com uma porrada na cara e a mãe do Maki tá em algum lugar que a gente não sabe. Certo. E daí o Mark chega, compra uma faca de cozinha, porque aparentemente no Japão um adolescente consegue fazer isso fácil. Peraí, por que não existe uma faca de cozinha na casa dele? Porra, ele usa ela pra cozinhar, Jay, porra. Ok. Tá bom. Tá bom. Porra, tá bom. Jay, tu se seca com pano de prato? Ele poderia pegar a faca de casa e é isso aí. Tá bom. Vai, continua, vai. E a última cena é falando isso não pode continuar na frente do apartamento do pai dele e o anime acaba. Toda essa reta final eu achei muito esquisita. Eu achei que eu achei que alguém ia se matar no final aí. Foi só estranho. E por que existe esse corte, esse momento da menina Stalker? Pra que isso? Você entendeu? Cara, é por isso que eu tô te falando, Jay. É muito específico, cara. Será que isso aqui é algum tipo de protesto da produção? Eu não tô falando da menina Stalker, eu tô falando da função narrativa que essa cena tem aqui do nada, mostrando ela no Twitter com pessoas comentando sobre o desenho dela, falando mal. É alguém da produção projetando, cara. Não pode ser, tem que ser self-insert essa porra. Eu não tô nem falando dela, eu tô falando da cena. Enfim, eu não entendi essa cena. Eu não entendi a função narrativa disso. Eu não entendi por que isso foi colocado aqui nesse momento. Eu fico curioso pra entender o porquê. Ok, o final é ele indo lá matar o pai e fica por isso mesmo. Pra mim, todo esse final foi um protesto da produção. De tão estranho que ele é. Você sente isso ou isso é coisa da minha cabeça? Não saberemos. Não tão cedo, ao menos. Tá, então... Ok, qual é a sua nota aí? Vai. Fala aí. Fala aí. Conclusão. Cara, não tem conclusão. Assim, nunca me ocorre. Tipo assim, quando um anime ele só tipo acaba na metade e o resto não tá no mangá, tá, eu dou uma nota justa pra ele. Mas não, esse é um anime que acabou e não vai ter final. Porra, eu dei 4, Jay. Tu deu quanto? 5 pelo início. Bom. Você pode perdoar e considerar. Vai ter uma continuação. Pode ter. Você pode considerar isso. Assim, eu tô falando. Nem isso você vai? Assim, eu tô falando que você pode considerar que vai ter uma continuação espiritual de alguma forma, porque o diretor quer. E aí? Mantém o 4? O que tu acha? Jay, isso aí é muito wishful thinking. Eu sei que é.
Eu tô surpreso que você sabe a definição de wishful thinking. Tá bom, Você tá no 4, é isso? Vai justificar nada não? Vai explicar mais alguma coisa? A pesquisa... Sei lá, como é que... Eu tô perguntando pra você como a gente analisa Hoshai no Sora como um todo. Porque é um Não caso... tem como analisar como um todo, porque é só uma metade. Mas então, e se a metade for o todo? Que é o que você tá fazendo. Jay, se a metade for um touro, você tá destruindo a matemática, Jay. Não, se a metade do anime for o novo 100%, como você analisa essa história como um todo? Que é o que você fez. Você já considerou esse final como o final definitivo. Enfim, e meio que tá certo, tem que considerar mesmo, já que a gente não tem garantia de mais nada. Você tem mais algo pra falar ou eu posso falar? Pode falar. Eu dei 5 pelo início bom. Porque o início foi legal e foi legal a gente comentar. Por causa daqueles primeiros 5 episódios, eu dei 5. Se eles tivessem sido ruins pra baixo, se eles tivessem sido mais ou menos pra baixo, porque eles foram bons. Se eles tivessem sido mais ou menos pra baixo, eu teria dado 4. É bem simples assim. Eu não posso dar 6 porque ficou muita coisa em aberto. Decisões não legais na segunda metade. Eu não me importei emocionalmente com o Hoshai no Sora em nenhum momento. Mas isso é algo pessoal, mas... Só pra avisar, se o G tiver uma continuação, talvez eu mude minha nota. Assim, se tiver continuação, aí a nota no seu 4, o meu 5 meio que não vão importar mais. Porque a gente vai ter que ver a segunda parte e a gente vai ter que dar uma nova nota, uma nova análise pro Hoshai no Sora, considerando a história como um todo, como ela foi originalmente planejada. Sei lá, foi uma decepção, foi. Mesmo eu não me importando, foi uma decepção. A 2019 foi só decepção. Isso é uma decepção se você espera algo. Bem, eu esperava que fosse fechar as coisas que abriram, mas... tanta decepção. O filme do Star Wars que foi ruim. É o Yu-Gi-Oh! Sevens que aquilo tá uma bosta. É Hoshai no Sora. Pelo menos Vinland Saga foi legal. Vinland Saga foi uma das poucas coisas que não me decepcionaram. É isso aí, eu não tenho mais nada pra falar, que é muito simples. É muito simples. O enredo é ruim porque ele não fecha as ideias, ele não conclui as ideias, os arcos que ele abriu. Pelo menos não todos eles. Na verdade, a maioria deles não se fecha, não existe uma conclusão, não existe nada. Então, considerando o que nos foi dado, é essa análise, e esse é o maior defeito, é o enredo que não fecha as ideias. Pronto, é simples, dou 5, não dou 4 porque o início foi bom. Pronto. E foi uma decepção? Foi. Mas eu nunca me importei tanto com Hoshai no Sora. Mas eu me decepciono mesmo tendo pouca expectativa. Enfim, é isso e... pronto, acabou.